Renan, vamos falar do jogo, vamos falar de bola rolando, vamos falar de estratégia, porque os dois técnicos, eles optaram por preservar jogadores. O Palmeiras quase não, né? O Palmeiras acho que preservou 1, 2 no máximo. O São Paulo preservou muito mais. O São Paulo tirou vários jogadores, começou praticamente com o time reserva e acabou derrotado. Foi uma estratégia correta? Deu certo, tendo em vista os jogos de meio de semana? O Palmeiras pega o Botafogo pela Libertadores, o São Paulo enfrenta o Nacional quinta-feira pela mesma competição. Acertou o Zubeldia quando decidiu isso, Renan? E que impacto isso teve na derrota do São Paulo? Na minha opinião, não, Marinho. Eu não... Pô, principalmente em clássico, cara. Eu já falei anteriormente, tem que ir com o que tem de melhor, sabe? E, por exemplo, você citou o Botafogo agora, que tá jogando. O Botafogo tá com o mesmo time, tá em campo com o mesmo time que enfrentou o Palmeiras na Libertadores no meio de semana. Dando a importância pro campeonato e para um clássico contra o Flamengo. Flamengo, o Dela Cruz não tá, enfim. Eu acho que não, cara. Eu acho que tem que ir com o que tem de melhor, meu. Né? Porque o São Paulo já tá fazendo isso há algumas rodadas. Já fez contra o Fortaleza fora, perdeu. Fez contra o Atlético Goianiense. Aí o time inteiro e acabou ganhando por 1-0. Fez hoje. Então, o São Paulo, o Zubeldia, ele tá dando um recado pro Brasil inteiro, pro Campeonato Brasileiro. Dos três, não é a minha prioridade o Campeonato Brasileiro. São as Copas, entendeu? E agora... Mas e quando... Renan, mas e quando lesiona, hein? Como aconteceu com o Ferreira, que era um dos titulares que jogou? Cara, Marinho, acontece, cara. Isso aí tá fora do... Por exemplo, aqui eu não posso machucar. Dentro do campo, todo mundo corre risco, cara. Então, eu falava isso pro meu irmão, né? Pô, tem que descansar. Descansar não, tem que jogar, tem que trabalhar, não tem o que descansar. Porque o pessoal lá, todos correm risco. Incrível que o São Paulo sempre tem um jogador machucado no estádio do Palmeiras, cara. Não tem nada a ver com o gramado, não quero subir essa polêmica aqui, que, enfim, se sou a favor ou contra também não interessa no momento, mas o São Paulo, incrivelmente, sempre tem jogadores machucados quando joga contra o Palmeiras no Allianz. Sempre tem. Mas, com relação à estratégia que foi tomada, o São Paulo está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Abre mão do Campeonato Brasileiro e para conseguir vaga na Libertadores no ano que vem, pelas Copas, é somente com títulos. Aí se você não ganha um título, não consegue a vaga direta, consegue a vaga pelo Campeonato Brasileiro, abrindo mão do campeonato como o São Paulo está fazendo, complica, muda tudo. Muda a estratégia financeira, todo o seu planejamento é modificado quando você não tem uma Libertadores. E o São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, são times que todo ano tem que estar na Libertadores. Todo ano tem que estar na Libertadores. Então, por isso que, na minha opinião, abrir mão do Campeonato Brasileiro dessa forma, né, não é correto. Não é correto. Todo mundo já sabia que nesse momento do ano, né, esse mês de agosto e setembro, seriam pesados demais, né? E o São Paulo teve a sorte ainda de, no meio do caminho, o Palmeiras não. Palmeiras, Flamengo e o Botafogo sempre enfrentamentos pesados entre eles ali, né? O Palmeiras com o Flamengo e agora com o Botafogo e clássico no meio. O São Paulo teve até ali uma oportunidade no fim de semana passado de pegar um Atlético Goianiense, certo? Mas todo mundo já sabia. Então, eu acho que deveria haver uma preparação já pensando nessa fase do ano, entendeu? Para chegar num clássico, para chegar... não só era um clássico, como os dois times tinham a mesma pontuação. Era uma briga ali direta por G4, por possibilidade de título, entendeu? Então, eu não concordo com esse negócio de tirar todo mundo. O São Paulo jogou com 3 titulares. O Palmeiras, o Aníbal, que não é normalmente que é o titular e que hoje não estava em campo. São poucas modificações, entendeu? Então eu não talvez concordo. O Rony? O Rony que tem jogado ultimamente também, que ficou no banco, né? Se pensar também, o elenco do Palmeiras ele é mais robusto, vamos dizer assim, tem melhores opções nas modificações, né? Jogou praticamente com o time titular e nas alterações entrou ainda Maurício, Felipe Anderson, Rony, então, Aníbal... Tá sobrando jogador pro Palmeiras, essa é a verdade. Aqui, ó, deixa eu dizer o seguinte, Renan. Miranda, Ferrarese, Rafinha, Galopo, Wellington e Lucas Moura e hoje o Ferreira. São as lesões
do São Paulo no Allianz Parque desde outubro de 2022. É uma lista bem grande. A gente considera aí que o Ferrarese ficou fora há muito tempo, né? Se não me engano, uns 8 meses fora. O Galopo também ficou um tempo longo fora. Então, o São Paulo mesmo já reclamou da situação de ter esses lesionados, indicando que, de repente, fosse alguma coisa referente ao gramado. Enfim, é uma polêmica que nós temos repetidamente dos problemas em campos sintéticos. Ainda sobre estratégia, Alicia, se o São Paulo errou, como disse o Renan, indicando que está abrindo mão do brasileiro, o Palmeiras mostrou que está muito afim do Brasileirão, e será que isso não é uma indicação que pode o time estar um pouco mais cansado na Libertadores e que o Abel vai focar mesmo em derrubar o Fortaleza, agora o Botafogo, lá do topo e conquistar o Brasileiro? Não diria de forma alguma que o Palmeiras tirou o olho da Libertadores, até porque, né, precisa de uma vitória simples contra o Botafogo para pelo menos levar para os pênaltis. Tem um resultado, né, bastante reversível dentro da sua casa, está bem vivo na Libertadores ainda. O que eu vejo um pouco no Palmeiras, além de uma necessidade de fazer um resultado no Campeonato Brasileiro, né, porque já vinha aí de 4 partidas sem vitória, está disputando com não só um rival dentro da sua casa, mas um adversário direto, com a mesma pontuação, o Palmeiras está precisando se encontrar dentro de campo. Né? A gente está falando, o Rony, o Aníbal, né, o Richard Rios, que não vinha jogando e hoje começou jogando. O Palmeiras, inclusive pelas ausências do Estevão nas 2 lesões, o Palmeiras com um time um pouco desconfigurado. Né? Então, assim, não tinha uma clareza mais daquele time titular do Palmeiras que a gente sabe exatamente quem vai jogar. Né? Porque o Palmeiras joga de um jeito com o Estevão e de um jeito diferente sem. Né? Inclusive, acho que foi o Renan que falou aqui no começo, né, que o São Paulo talvez tenha se preparado para enfrentar o Palmeiras com 3 zagueiros e por isso o jogo ficou desencaixado ali no começo. Embora eu até acho que assim, as melhores chances do primeiro tempo foram do São Paulo, embora o Palmeiras tenha, né, finalizado 13 vezes, tido muito mais posse de bola ofensiva, as chances mais claras, mais limpas até foram do São Paulo, naquelas escapadas ali do Wellington Rato, que conseguiu se desvencilhar do Vitor Reis. Mas o Palmeiras precisa se testar, precisa se reajustar dentro de campo, e tinha o Estevão e o Zé Rafael voltando de lesão, que aí saem ali na metade do segundo tempo para descansar, e o time vai rodando muito. O Palmeiras fez 6 substituições, né, pela substituição adicional que o São Paulo recebeu pela saída do Patrick, o Palmeiras pôde fazer 6 e utilizou ela todas. Então, assim, rodou mais da metade dos jogadores de linha. Então, eu vejo o Palmeiras muito mais tentando se ajustar para encontrar soluções para vencer o Botafogo, do que dizendo assim, não, vamos jogar todo mundo, bota tudo no Brasileirão e seja o que Deus quiser, né, na Libertadores. Eu não vejo isso. Mas eu concordo aqui com o Renan, eu fiquei pensando bastante sobre essa questão de poupar, não poupar. É um calendário bizarro, é ainda mais bizarro que a CBF desconsidere tanto o seu produto, que não tenha pensado que ia dar ruim enfiar esses monte de clássico no meio das decisões da Libertadores. Então, assim, quando olhou o calendário, sabia que agora, nesse miolo de agosto, iam acontecer as decisões. Não sabia que ia ter Palmeiras e Botafogo, por exemplo, mas sabia que a chance desses clubes estarem ali era grande, o Flamengo, o próprio São Paulo. E aí, de repente, você tem isso. Você tem 2 clássicos imensos, né? Os 2 ali voltados para a disputa no topo da tabela, e você fica né, debatendo se vai jogar com força máxima ou não, por causa justamente do calendário. Mas, pô, não dá para jogar 2 jogos, não dá para jogar 3 jogos seguidos com o time titular. Né? O que aconteceu com o futebol é o calendário, são os gramados. O que aconteceu com o futebol que a gente não pode jogar 3 jogos, quarta, domingo, quarta-feira, com o time titular completo, que todo mundo vai se acabar, né? Porque o ideal seria isso, né? Você depois vê, acabou, passou a semana da Libertadores, semana que vem, o calendário vai dar uma aliviada, especialmente para o Palmeiras, que teve uma sequência bizarra, né? 3 vezes Flamengo, 2 vezes Botafogo, São Paulo, e poupa depois, né, gente? Assim, é isso. Pô, se a gente não joga com força máxima em clássico, começa a ficar um pouco triste mesmo. Marinho, diga, Renan. Rápido, a respeito do que a Alicia está falando, que é o calendário. Eu sempre fui, aí puxando a sardinha para a classe, eu sempre fui contra, todo mundo fala o negócio dos estaduais, né?
que o Palmeiras fez na temporada passada, o Palmeiras ou o Flamengo, o Fluminense, não lembro com a comparação que fizeram, o Manchester City fez 60 jogos, e não lembro se foi o Flamengo ou o Palmeiras, fez 76. São os 16 do estadual, os 16 jogos a mais do estadual. Eu sempre fui contra por causa da classe, por causa que você tirando o estadual, você acabando com o estadual, e eu não acho que tenha que acabar, mas remodelá-lo, colocar para os times menores jogar de uma outra forma, porque senão teríamos muito mais jogadores, atletas profissionais desempregados, né? Que é o que acontece quando acabam os estaduais. Muitos deles ficam desempregados. Então, se já não houvesse o estadual, acabaria a carreira de muitos, né? Mas tem que ser revisto, de alguma forma tem que ser revisto. Para chegar nesses momentos decisivos, você está com o máximo de potência de todos os jogadores. Não pensando, porque daí quando afunila também na Europa, aí você vê o Real Madrid jogando, ele joga no meio, jogou quarta-feira com o time completo, jogou hoje com o time completo e vai jogar com o time, entendeu? Então, nesses momentos decisivos, nos momentos mais importantes, dos clássicos, das finais das Copas, os times não ficarem pensando, o que eu faço? Eu tiro aqui, poupo ali. Então, eu acho que tem que ser revisto, tem que ser pensado. E quanto mais a gente falar aqui, mais a possibilidade maior de chegar na CBF, de chegar nas federações, porque alguma coisa, eu sei que tem muito dinheiro envolvido, eu sei que tem... São vários detalhes para debatermos, para ver a melhor solução. Para quando chegar nesse momento especial, eu olhar, eu ligar a televisão, o Luciano está no banco, o Lucas está no banco, o Caleri está no banco, num clássico, num jogo de topo de tabela. Aqui, saiu o gol do Flamengo. Bruno Henrique, cavadinha, empatou o jogo com o Botafogo. Jogo de clássico ainda, carioca, mas dois times que disputam a primeira posição do Campeonato Brasileiro. Mili, nesse assunto de calendário, a Alicia falou, o Renan citou estaduais. Eu acho que a gente sempre fala muito sobre isso e a gente não consegue encontrar algo concreto de alternativa, assim. O que tu acha que poderia ser feito? Porque existe esse dilema dos estaduais, são muitos jogos, e curiosamente, o Fortaleza, que é a grande surpresa do Brasileirão, imagino até agora, está ali disputando a primeira posição, estava em primeiro, agora volta ao primeiro lugar com esse empate parcial. Vou dar uma olhada na tabela aqui, rapidinho, com o empate, o que acontece com o Fortaleza? Ele volta ao primeiro lugar, fica na frente de Botafogo e Flamengo. Mas o Fortaleza, Mili, é o time que mais tem jogos na temporada. Ele é o time que joga todas as competições que todos jogam, uma Continental, Copa do Brasil, Brasileirão Estadual, e a Copa do Nordeste. Então é o time que tem o pior dos calendários, não tem a mesma condição financeira e está ali em primeiro no Campeonato Brasileiro. Existe uma equação, existe uma... Oi? É o que mais viaja, é o que tem a pior logística dos brasileiros. Exato, ainda tem isso no Fortaleza. Existe uma equação, existe uma solução, existe um caminho que a gente possa imaginar ser o mais correto, Meli? Precisamos ir lá falar com o Marcelo Paes e ver o que ele está fazendo no Fortaleza, porque está dando certo, né? Então, eu acho que a gente, assim, eu concordo com o Renan, os estaduais, eles são necessários para que mais pessoas trabalhem, vivam do futebol, né? Os elencos hoje, a gente poderia, por exemplo, aumentar um pouquinho o elenco e jogar com o elenco alternativo, porque o que pega o estadual? É a camisa, gente, é a camisa, usa a base, usa um elenco alternativo, sabe? Para não ter que acabar com os estaduais. Eu acho que eles são muito importantes para a gente, eu sei que eles são... a nível do que virou o futebol hoje, eles são quase uma aberração, né? Porque não há estaduais em nenhum país do mundo, só aqui há os estaduais, né? Então a gente não tem isso, mas eles são muito importantes para a tradição do nosso futebol. Mas agora a gente está pensando assim, se não for campeão mundial, até a Libertadores já não está servindo tanto, né? Tem que ser campeão do mundo. Agora vai ter que ser campeão de um torneio que envolve mais times do mundo inteiro. Vamos descobrir agora um torneio intergaláctico. Depois disso, para ganhar. E o pequenininho vai perdendo a importância. Quando, na verdade, tudo que a gente tem é o pequenininho, no nível da vida e no nível do futebol. É o que é onde a gente vive mais, é no detalhezinho, é no miúdo, sabe? Então, dá um jeito de fazer os estaduais sobreviverem.
eu acho muito importante para o que é o futebol brasileiro, né? A não ser que a gente queira abrir mão mesmo de tudo que a gente é, sabe? Futebol de rua, da várzea, desse espírito que é o nosso futebol. Porque vamos ver hoje o jogo, por exemplo, no final, os 10 últimos minutos do clássico. Fica legal quando o futebol de rua entra em campo. Quando a tática é diluída, né? A gente não vê mais a tática e é uma correria. É legal, todo mundo gosta disso. Então, perder isso, tentar controlar o jogo o tempo inteiro, aquela chatice. O Abel falou uma vez, vocês gostam do jogo assim, mas para a gente que é treinador, isso aí não tem tática. É verdade, mas a gente gosta. Então, deixa ter um pouquinho também, porque é legal, sabe? A gente se emociona, é o que você falou. Tem uma sensibilidade que vem com isso. Então, eu não sei, mas é uma questão da gente tentar pensar o que fazer. Mas a nossa imaginação está bloqueada, porque ela pensa sempre as mesmas coisas. Como fazer para que o patrocinador se dê bem? Como fazer para que o hino nacional não seja maculado, gente? A torcida do Palmeiras está cantando em cima do hino. Tira o som. Tira o som. Então, quem está vendo em casa não está vendo a mesma coisa que quem está vendo no estádio. Como chama isso? Manipulação. Chama assim. Não há como fugir disso.